Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu quero começar uma série essa semana no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde nós meditamos neste domingo. E eu quero também, durante a semana, estar falando sobre esses princípios, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Nós precisamos ter esse entendimento, da palavra de Deus e aquilo que Deus tem a revelar a nós, aquilo que Paulo, tão profundo, escreve, onde nós possamos assim alimentar dessa palavra, alimentar desse momento, dessa mesa mesmo, preparada pelo Senhor, para a nossa vida, para a nossa caminhada, em nome de Jesus. Quero orar a Deus nesse momento e logo em seguida nós vamos estar meditando. Eu quero trazer uma reflexão do versículo 1 do capítulo 15 de 1 Coríntios, até o versículo 11, do versículo 1 ao versículo 11, e em seguida a gente vai aí meditando em outras perícopes, Então a primeira perícope, onde nós vamos, a divisão, nós vamos do versículo 1 até o versículo 11, Tem essa divisão aí, Oremos a Deus nesse momento, oremos juntos, e que Deus esteja aí nos dando um pleno entendimento daquilo que precisamos para compreender as Sagradas Escrituras. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, mesmo pelo Teu cuidado. Obrigado mesmo pela Tua proteção que o Senhor tem dado a todos nós e tem nos agraciado de uma forma tão poderosa. Espero, Senhor, assim que através dessa palavra, através dessa meditação dessa manhã, vidas serão tocadas e que isso nos ajude a iluminar o nosso relacionamento, nossa caminhada com o Senhor. Gratos a Deus, grato a tudo que o Senhor tem proporcionado para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler todo o versículo, depois nós teremos assim explicar um pouquinho para os irmãos. Não quero ser muito longo nesse vídeo para não ficar difícil dos irmãos estar assistindo, mas também eu quero transmitir de uma forma clara para um melhor entendimento. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que permaneçam firmes a palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto
que preguei, e é isto que vocês creram. Amém? Está aí a palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 11, né? Eu falei com os irmãos durante essa semana, está lendo todo o capítulo 15, onde você vai ver várias reflexões extraordinárias, vários versículos que falam de uma forma tremenda conosco aí, né? Irmãos, a primeira coisa que vemos, né, nessa parte que eu acabei de ler, nessa perícope aqui, né? O que é uma perícope? Perícope é as separações que o texto traz para nós, que ele divide para nós termos esse entendimento. Então ele traz um conceito, depois outro. Então o texto ele é quebrado dessa forma, né? Então tem um capítulo inteiro e depois nós temos as perícopes, os pequenos textos, pequenos blocos, né? No texto, né? Então essa primeira perícope que vemos, Paulo primeiro traz essa lembrança do Evangelho, né? Irmãos, quero lembrar-lhes do Evangelho que preguei, né? Olha, eu quero lembrar vocês que aquilo que eu preguei, aquilo que eu anunciei, que vocês receberam e que vocês estão firmes, né? Então Paulo traz algo assim aos irmãos, né? É bem interessante, que vocês estão firmes, né? Mas depois ele traz uma dúvida, né? Primeiro ele traz uma certeza e depois ele traz uma dúvida. A certeza é que vocês estão firmes e a dúvida é por meio desse evangelho que vocês são salvos, desde que apegue firmemente a palavra que diz preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Qual que é a incerteza? Se vocês não creram, se vocês não estão firmes nesse evangelho, se vocês não agarrou nesse evangelho, se vocês não estão... Paulo fala assim, sou prisioneiro, né? Se vocês não estão sendo prisioneiros desse evangelho, vocês têm crido em vão. Tá? Então ele traz uma certeza que vocês estão firmes e a incerteza de vocês terem crido em vão. Tá? Essa é a incerteza. Né? Porque Paulo tem toda essa certeza do evangelho, porque Paulo tem essa convicção que eles precisam estar firmes no evangelho, amarrado nesse evangelho. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Então, assim, eu transmiti algo a vocês que não é algo meramente meu, mas é algo que eu recebi. É algo que eu recebi e transmiti, né? Esse é o sentido que Paulo também fala sobre a ceia, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Não é algo que eu estou trazendo de mim mesmo, né? É algo meu mesmo, mas é algo que eu recebi, né? Então eu recebi que lhes também foi transmitido. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Então Paulo traz algo baseado na Escritura. Paulo não cita onde ou de onde ele está tirando, mas o capítulo 53 de Isaías está bem firme e bem definido na mente de Paulo. Então, segundo as Escrituras, eu li as Escrituras, e até aqui nós ainda não tínhamos um Novo Testamento. Então tudo que Paulo está anunciando, tudo que ele diz assim, segundo as Escrituras, é segundo o Antigo Testamento. Ele está olhando para o Antigo Testamento, trazendo essa reflexão do Antigo Testamento para refutar, para basear, para alicerçar aquilo que ele está anunciando aos irmãos, né? Então, assim, eu não estou falando algo meramente de mim, mas segundo as Escrituras. Eu parei. Nós vemos na conversão de Paulo que ele tem o seu momento de reflexão, ele vai para o deserto, para um lugar, e ali ele fica por 3 anos refletindo, sobre a sua teologia, refletindo sobre o seu entendimento e recebendo de Deus a sua revelação para tudo aquilo que ele vai anunciar agora aos irmãos, né?
Que maravilha, que maravilha. Então Paulo, ele traz algo baseado nas Escrituras, alicerçado nas Escrituras. Então, olha, porque eu não recebi, pois primeiro eu transmiti o que recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Então, assim, mais uma vez agora, nós vemos Paulo mostrando o valor de nós sempre estar baseado, tudo aquilo que nós estamos anunciando, nós estamos falando, baseado nas Escrituras, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, né? E diz lá no Salmo 119, né? Versículo 105, se não me falha a memória, né? No versículo 105 do Salmo de número 119. Aí versículo 4 diz assim, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez ele traz segundo as Escrituras, né? Porque Jesus morreria, mas também ressuscitaria. Então a mensagem de Paulo é uma mensagem que é de morte e ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Então todo o capítulo, ele vai estar envolvido, em todo o capítulo nós vamos ter o que? Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Então, Paulo vai ser bem enfático, segundo as Escrituras. Então, sim, quando um texto está muitas vezes repetindo, né, sendo repetitivo, então assim, se fosse uma redação, se Paulo estivesse escrevendo uma redação, de repente ele poderia até ser assim reprovado, né, ou receber aí uma nota bem baixa, né, por causa de ser repetitivo, né? Pelo fato de ser repetitivo. Mas aqui Paulo está sendo enfático naquilo que ele quer transmitir, né? O que ele quer transmitir? O conceito da morte, o conceito da ressurreição. A importância da morte é a importância da ressurreição. Então, por isso que Paulo ele é enfático, né? Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu. Então, da agora para frente, nós vemos Paulo então fazendo um mapeamento. Jesus ele ressuscita e agora ele começa a aparecer algumas pessoas específicas, né? Jesus tem agora o seu aparecimento, embora aqui Paulo não fala do aparecimento a ele, as mulheres, né? Não fala desse aparecimento, mas ele fala de algumas pessoas específicas, né? Melhor dizendo. Então, assim, ele traça a linha do aparecimento de Jesus e as pessoas específicas do qual Jesus apareceu, né? Então, amados, ele diz assim, olha, depois disso apareceu apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maior dos quais ainda vive, a maioria, melhor dizendo, dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, né? Nessa época alguns já tinham morrido mesmo. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, por que Paulo ele traça para a gente um mapeamento do aparecimento de Jesus? Para mostrar que Jesus também apareceu a ele, né? Jesus também tinha aparecido a ele. Mas Paulo, ele mostra que Jesus apareceu para ele fora de tempo. Mostra que Jesus apareceu para ele depois de aparecer para todos os outros. Depois que Jesus teve esse momento com todos os outros. E Paulo diz assim, ele apareceu a Pedro para também tranquilizar o coração de Pedro,
porque Pedro havia negado ele 3 vezes, então ele aparece a Pedro, ele tem esse momento com Pedro de estar assim, tendo esse momento ali para dando a Pedro a chance de se arrepender da amargura do seu coração amargurado por ter negado Jesus. Depois apareceu todos os outros, depois apareceu também a mim. Mostrar que Jesus também tinha aparecido a ele, mesmo sendo fora de tempo, mesmo sendo depois que apareceu todos os outros. Paulo não tem problema com isso. Paulo não tem problema, ou seja, no seu coração, porque Jesus poderia ter aparecido primeiro para mim, depois para os outros. Paulo não tem problema com isso. Né? Paulo não tem esse problema, ele não tem essa carência em seu coração. Ele não tem essa carência no seu coração. Né? Então ele é enfático em dizer, apareceu todos os outros, depois apareceu para mim, fora de tempo. Né? Fora de tempo. Então assim, eu nasci fora de tempo, pois sou menor dos apóstolos. Então assim, ele não tem dificuldade de se apresentar como sendo menor de que todos os apóstolos, porque Deus havia aparecido primeiro para os outros apóstolos, e os outros apóstolos haviam passado 3 anos com o mestre, aprendido com o mestre. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha, eu fui um perseguidor, então nem mereço ser chamado apóstolo. Só que aí vem uma conjunção adversativa da língua portuguesa no versículo 10. Essa conjunção, ela muda tudo. Ela muda tudo. E essa conjunção tem que existir também em nossa vida. Porque diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Meu Deus. Essa parte, irmãos, sou o que sou. Paulo está dizendo, eu sou aquele que foi visto ou recebido por Jesus por último, fora de tempo. Sou o que sou aquele que sou o menor de todos os apóstolos. Isso sou eu. Então ele não tem vergonha, ele não tem receio, ele não tem nenhum ressentimento de ser quem ele é. Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Então, eu nasci fora de tempo. Paulo é muito profundo nesse momento, querido. Paulo é muito profundo nesse momento, que diz assim, eu nasci fora de tempo, eu fui visitado por Jesus depois que Jesus apareceu para todos os outros. Sou o menor dos apóstolos, mas eu sou o que sou, e a graça para comigo não foi inútil. Não fui inútil, eu não fiz inútil. Como é que eu faço da minha vida inútil? Como é que eu faço de todas a minha vida ela ser inútil? Como que eu penso sobre isso? Essa inutilidade que ela acaba invadindo o nosso coração. Primeiro, irmãos, quando nós deixamos gerar um complexo dentro de nós. Qual que é o complexo? É de pensar que nós somos pequenos. É de pensar que nós somos mais miseráveis. Que todos são privilegiados e nós não. Enquanto nós não colocarmos essa conjunção, irmãos, adversativa da língua portuguesa na nossa vida, ter essa conjunção. E às vezes, irmãos, nós somos menos privilegiados mesmo em alguma área, em alguma condição, nós somos mesmo menos privilegiados. Mas quando nós colocamos a conjunção da língua portuguesa, mas, pela graça sou o que sou. E é pela graça mesmo, é pela graça. É pela graça.
sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi inútil. Não foi inútil. O que não foi inútil na vida de Paulo? O que não foi inútil? A aparição de Jesus. O que mais que não foi inútil na vida de Paulo? O Senhor ter chamado e ter designado para uma obra. Ter o colocado em uma obra. Um propósito. O que mais não foi inútil na vida de Paulo? E aí a gente faz uma lista. Contudo, né, aí não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Irmãos, você tem valorizado você? Você tem conseguido valorizar você? O seu trabalho? Você tem conseguido valorizar o que você tem feito, realizado? Irmãos, isso não é prepotência. Nós precisamos valorizar aquilo e entender o que nós somos. Quem é o outro? Quem é a outra pessoa? Eu sei o que ela é, mas também eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Porque às vezes, irmãos, isso acontece muito assim, porque às vezes a gente como líder olha para a pessoa e a gente vê um potencial incrível naquela pessoa. A gente vê uma graça que envolve a vida dela de uma forma extraordinária. A gente vê o potencial na vida dela, o que ela pode ser em Cristo Jesus, o que ela pode, o quanto ela pode crescer. Mas aí a gente começa a conversar com ela, mas ela não tem esse real sentido dela mesma. Ela não consegue enxergar que ela é grande, que ela pode, dentro desse relacionamento, desse movimento de Deus, se tornar uma potente na mão de Deus, ser algo transformador, algo maravilhoso na obra de Deus, e não só na obra, mas na cidade, na vida, na família. Mas ela mesma não consegue perceber que ela é grande, porque essa conjunção ainda não está imprimido nela, ao ponto de ela dizer, mas eu sou menor, eu posso ter muitas limitações, dificuldade, mas eu sei quem eu sou. Quem você é, meu irmão? Minha irmã, quem você é? Você precisa colocar essa conjunção da língua portuguesa e entender quem você é em Cristo Jesus. Quem você é? Quem você é? Olha só, portanto, quer sido eu, não tornei inútil, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, assim, tudo gira em torno da graça de Deus. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, e ele conclui, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creem. É isso que vocês têm crido. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. Paulo não tem problema sobre o evangelho. Paulo está dizendo, se vocês ouviram de mim, ou se vocês ouviram deles. Esse último versículo ele é emblemático. Por que ele é emblemático? Por que esse último versículo é emblemático, irmãos? Ele diz que é o menor dos apóstolos. Ele diz que nasceu fora de tempo, ele perseguiu a igreja de Deus. Mas agora, ele é apóstolo. E
quando ele diz, olha, quer ter ouvido de mim, ou quer ter ouvido deles, sinal de igualdade. Sinal de igualdade. Se essa conjunção ainda não... Aleluia. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus ministrar no seu coração. Se essa conjunção ainda não está na sua vida, você sempre vai olhar como as pessoas sendo superior. Às vezes você é um baita do profissional, mas você vai sempre olhar como as pessoas sendo superior. Às vezes você é uma baita de uma mãe, mas parece que sempre a outra pessoa é uma mãe melhor. Você é uma baita de uma esposa, você é um baita de um esposo, mas sempre o outro esposo ele vai ser melhor do que você como esposo, sempre a outra esposa vai ser melhor que você como esposa. Paulo aqui está dizendo assim, olha, o evangelho que eu prego é igual, sinal de igualdade. O evangelho, tenham vocês ouvido de mim, ou tenham vocês ouvido dos outros apóstolos. Porque a mensagem que eu prego é a mesma. Igualdade. Quantas pessoas se julgam inferior? Quantas pessoas se julgam inferior ao ponto dela falar assim, não, ouve a outra pessoa. Tem medo de expressar o seu sentimento, porque assim, se vê tão pequena, tão desigual. Querido, isso mata a gente. Quantos profissionais, queridos, que nós vemos e percebemos, mas eles estão nessa fragilidade de não conseguir entender que ele pode lutar de igual por igual. Ser tão bom quanto. Ser tão bom quanto. Coloque essa conjunção na sua vida. Eu sou o menor dos apóstolos, nasci fora de tempo, mas sou o que sou. Isso é você. Quantas pessoas, irmãos, isso acontece muito, né, no meio feminino, que ela se arrumava, que ela se produzia, e hoje já não consegue mais. Já não consegue mais nem olhar no espelho. Porque se julga tão desigual, tão menor. Não, irmã. Coloca essa conjunção, porque a graça de Deus é contigo. O amor de Deus é contigo. Não eu, mas a graça de Deus. Então, olha só, o que torna você igual, o que torna você tão bom quanto, deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus falar com nós. Deixa Deus falar. O que torna você tão bom quanto não é a força dos seus braços, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você desfruta da graça de Deus. Porque Paulo diz assim, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É a graça de Deus que torna você tão bom quanto, tão importante quanto. Todos nós temos a nossa importância, você tem a sua importância. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, se tem algum, meu Deus, irmão, se tem alguém, meu Deus, pensando que é tão pequeno, se tem alguém pensando que não tem importância, se tem alguém pensando que ele não é relevante, que as coisas que ele faz não é relevante, não é importante. É importante sim. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a enxergar o nosso valor no Senhor.
enxergar o nosso valor na Tua graça que é abundante sobre as nossas vidas. Dê uma semana abençoada a todos nós, uma semana de graça, de amor e de bênção. E que essa semana nós seremos despertados, meu Deus, através dessa palavra. Despertados, meu Deus, para aquilo que o Senhor quer que nós somos no Senhor e na Tua graça. Por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. E amanhã estaremos de volta com mais essa mesa preparada pelo Senhor. Deus abençoe.